Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui aguardando a Clá para iniciar o nosso projeto lindo que seja flor. Estamos muito felizes com esse início. Clarissa Ferreira é musicista, violinista, compositora, pesquisadora. O Instagram dela é @violinovioleta. E nesse encontro a Clarissa vai contar um pouquinho sobre a sua experiência como compositora, pesquisadora de gênero e cultura gaúcha, e também contará sobre sua oficina de criação sonora, @oficina de compositoras, trazendo ideias de atividades e alguns exercícios aí para quem vai estar participando, além de boa música. A Clá também vai tocar algumas músicas para a gente ouvir. Então estamos muito felizes recebendo essa menina. E vamos esperar ela entrar para a gente poder, então, dar início, né? Pessoal que está assistindo, permaneça, vai ser muito legal. Estamos super felizes com a presença da Clá, essa profissional maravilhosa, que vai falar então sobre a sua história com a música, sobre os seus estudos. Ela é uma pesquisadora, doutora em música pela Faculdade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Clá é uma sábia musicista, sem falar toda a bagagem dela antropológica, de conhecimento. Nem vou falar como violinista espetacular, mas como ser humano, uma pessoa que tem muito aí para agregar. E com certeza a gente vai poder aproveitar bastante esse momento junto dela. Então só estamos esperando ela entrar para a gente poder conversar um pouquinho mais. Curiosíssima. Oi, Nessa. Oi, gente, pessoal que tá entrando. A gente tá esperando a Clarissa entrar, musicista. Estamos iniciando hoje o nosso projeto Que Seja Flor. Esse projeto que está intencionado a auxiliar o Centro Cultural que abriga crianças, Padre Irineu Brand. É um trabalho lindo da Nina.Cardoso. Quem quiser saber um pouco mais sobre como isso está acontecendo e do quanto esse trabalho é especial, vai lá e confere, né? É Nina.Cardoso, tá? Ela é a diretora desse lugar muito especial. Então, estamos aqui dando início a esse projeto. Oi, Sandrinha, maravilhoso, com a Clarissa Ferreira, essa musicista incrível. A Clarissa é doutora em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é uma grande antropóloga, é uma menina que tem um estudo muito especial na área do ser humano. E ela vai falar sobre o seu trabalho. E tá entrando aqui a... Vamos esperar ela entrar. Oi, Clara. Oi, bom dia. Estuda pouco essa menina. Bom dia. Olha o tanto de livro lá atrás, gente. Sabe que hoje das metas do dia é arrumar esses livros aí. Ai, coisa boa. Clara, querida, bem-vinda. Tava falando aqui um pouquinho de ti, da tua história como musicista. Depois tu assiste lá para ver se eu falei certo quando voltar tudo. Ah, tava ouvindo. Ah, que bom. E
enfim, né, acho que tem muito mais aí para te falar, para te contribuir, do que simplesmente aquilo que a gente carrega como somos isso, somos aquilo, né? Mas a gente tem muito mais para oferecer, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito especial. Então, a Clarissa é nossa convidada para participar desse projeto. E todas essas lives a gente está dedicando a um centro de artes e cultura, né, que nos chama muita atenção, né, Clara? Total. Puxando para o assado da arte. Uhum. Bom dia, Claudinha. E que abriga crianças em vulnerabilidade social. E nesse momento, eles estão abrigando muitas crianças e em função de todo o contexto que a gente está vivendo, né? E para nós é uma honra poder, então, fazer esse movimento, né, claro, né? Porque acho que é o momento da gente dar as mãos realmente, né? E poder levar adiante aí um pouco mais de amor, de afeto, para que as pessoas se sintam minimamente confortáveis, né? Minimamente. Então, a gente está aqui no na nossa casa, no aconchego, com as pessoas que a gente ama, com cobertinha quentinha, com comidinha na hora, né? É, Então, certeza, é o mínimo que a gente pode fazer. com certeza. Uhum. Sim, eu queria agradecer Então, desde meu já a amor. oportunidade. Obrigada pelo convite de compartilhar, também de ajudar, né, na medida que a gente consegue, assim. A gente se sente também muito impotente muitas vezes, né, de ajudar. Então, também esses pequenos movimentos são muito grandes, assim. Muito obrigada, Lê, pelo convite. Imagina, Cláudia, eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, meu amor, me conta um pouquinho, conta pra gente da tua trajetória aí com a música. A gente quer saber um pouquinho que caminho que tu foi seguindo. Oi, bom dia, gente. Ah, Patrick aí, Então, ó, outro queridão, faz um trabalho lindo. Conta pra nós, ah, claro, essa tua história linda que eu admiro tanto. então, vamos tentar ser meio breve, né? Porque já faz 20 anos que eu toco, é meio louco isso, assim. Esses dias eu tava pensando, mas eu toco desde os 12, comecei a tocar lá na minha cidade, em Bagé, num instituto municipal, tipo um conservatório, que era o conservatório, agora é o Instituto Municipal, o IMBA, que eu tenho muito carinho. E até por ele ser municipal e ser bem aberto, assim, com um preço acessível, acho que por isso também eu tive a oportunidade de ingressar na música, eu sou muito grata a isso. E aí eu comecei lá antes eu fazia balé, depois comecei a fazer violino, não tinha pretensão de seguir a carreira de musicista, e mas fui me encantando com a música, né? E até que chegou ali a época de fazer o vestibular, eu tinha 16 anos e eu resolvi fazer para música. E aí passei, fui para Pelotas, foi um primeiro salto assim, para mim foi bem grande. E aí lá comecei a cursar o curso de bacharelado em violino. E nessa época, acho que um ano depois de estar cursando, eu recebi um convite de um amigo para entrar num centro de tradições gaúchas para tocar num musical. E ali eu toquei durante muito tempo, acho que uns 10 anos, em vários CTGs no estado. Foi lá que a gente se conheceu e a Lê cantava no musical da Aldeia dos Anjos, que eu toquei algumas vezes, eu acho, né? E lá que a gente se conheceu. Bem interessante esse nosso cruzamento, né? E aí eu comecei a levar essas questões, os questionamentos assim que eu tinha, que eu nunca tinha tido até então convivência com o meio gaúcho, assim, com a cultura gaúcha, e eu tinha muita curiosidade de saber assim a história e de onde vinham as músicas e tudo, né? Aí eu resolvi levar esse tema para minhas pesquisas de graduação, já na graduação, que eu já comecei a flertar nessa época com a etnomusicologia, que é a disciplina, a área de estudo que eu resolvi me dedicar, né? E nessa época também eu fazia o curso de história, fazia licenciatura em história também junto com a música lá em Pelotas. E aí também depois de tocar um tempo nos CTGs, comecei a tocar nos festivais de música nativista, que são os festivais de música gaúcha inédita, né? Que tem um movimento bem grande aqui no estado, desde a década de 70 ali da Califórnia.
E aí eu comecei a tocar nos festivais. Toquei acho que uns 8 anos, era bem atuante nesse segmento, assim. Também atuei com bastantes músicos em shows, em gravações. Gostava muito, aprendi muito ali nesse mercado, né? Fiz muitos amigos também. E aí eu comecei a questionar algumas coisas, né? E a entender mais profundamente, assim, o significado dessa cultura. E resolvi levar esse tema para minha pesquisa de mestrado. Pesquisei os festivais no meu mestrado aqui na URGS, já em Porto Alegre. E aí, questões assim, já comecei a problematizar mais algumas coisas, né? A ver mais a fundo, assim, mas também esse olhar que eu trago já bem sido desenvolvido por pesquisadores, pelo menos desde a década de 70, assim, que tentam desconstruir esse entendimento naturalizado da cultura gaúcha como uma coisa colocada assim e posta assim, né? Sem uma problematização, sem saber os significados implícitos nisso e tudo mais. E toda a questão também midiática Uhum. que está envolvida nisso, né? E de mercado e tudo mais. E aí também comecei a refletir, eu já estou contando tudo, assim, né? Já estou lá no. Vai, claro. Ótimo, eu tô aqui adorando. Tenho certeza que o pessoal também. E aí eu era uma das poucas mulheres a atuar nesse segmento, nesse período, assim, como instrumentista, né? São muito poucas, há algumas cantoras, assim, mas ainda é um ambiente muito masculino e muito focado nas representações do masculino desse universo agropastoril, né? E aí eu fui pensando Uhum. sobre isso e também eu acho que a gente vivenciou e vivencia uma explosão assim do pensar sobre o gênero, né, desde essa segunda onda feminista assim que nos pegou. Eu acho que dos últimos uns 4, 5 anos esse tema ficou muito forte, né, nas redes sociais, nos Uhum. debates e tudo. Eu acho que não tem como sair ileso desse tema, assim, e principalmente nas pesquisas, e principalmente sendo uma mulher no segmento masculino, então, tipo, já era meio inerente tocar nesse tema. E aí eu fui me dando Uhum. conta de várias coisas e pensando assim, né, nesse meio de representação, a gente está pensando num sistema simbólico de sons, de representações culturais. E se a gente for pensar o que elas representam, assim, né? Aí foi o meu grande momento, assim, de pensar também na ausência de compositoras mulheres, como criadoras, e aí estudar nas pesquisas de gênero, na própria história da arte, de ver como a voz das mulheres é negligenciada, né, durante muitos séculos. E aí isso foi me Uhum. tocando, assim, e foi um processo bem intenso também, pessoal, né, porque eu acho que tudo está interligado, assim, e, e é difícil também de problematizar algumas coisas que não são muito problematizáveis, né, naturalmente, assim, ou que é meio que contra a uma tradição, literalmente, né? E aí É. foi um intenso, assim, né? Uhum. E claro, E me conta uma hum, coisa assim sobre isso, especialmente, que eu acho super importante a gente falar, né? A Clarissa, e aí ela lembra, né, da nossa história como participadoras, né, como participantes do movimento tradicionalista gaúcho. Né, eu, como cantora, cantei um tempo, enfim, acho que quase 20 anos aí, cantei em vários CTGs, enfim, depois fiquei mais tempo no Aldeia dos Anjos, né? uhum, E a Clá também, da mesma forma, teve seus lugares onde ficou mais tempo, né? Mas o grande viés aí é como a gente se sentia nesse ambiente, que eu acho que vale ressaltar e vale poder falar e dar sim abertura para isso, porque não é algo comum observar nos palcos tradicionalistas do Rio Grande do Sul a presença da mulher como uhum, musicista, e aí a Clá foi além, né? Ela foi perceber que nem como musicista e como compositora, então, nem se fala, né? Nem se fala, porque realmente, assim, é um tabu,
E eu acho tão engraçado porque eu lembro das criações assim que a gente fazia, especialmente para a Aldeia dos Anjos, que tinham sempre músicas inéditas, né? E a gente sempre Uhum, participava de certa forma, uhum, sendo com ideias, com possibilidades, né? Mas isso sempre ficava conectado a uma única figura e, e tudo bem, porque sim, era a figura que mais promovia aquela estrutura, mas a mulher, sim, tinha pouco espaço e continua tendo pouco espaço e pouca valorização nesse ambiente. E é tão interessante, claro, porque assim, obviamente o Aldeia dos Anjos é um dos únicos CTGs que sempre, praticamente durante toda a vida, manteve a mulher no palco, né, como cantora. Isso era uma coisa característica, assim, né? Porque eram realmente dançarinas muito expressivas. Então, eles tinha esse espaço mais valorizado lá. Era um lugar onde eu sentia determinado conforto nesse sentido, porque eu via uma certa valorização, mas isso não era também muito grande, exatamente por isso, né, Clá? Como tu está trazendo, o esforço de trazer algo que não é tradicional e entrar num espaço tão endurecido, tão enrijecido de crenças e de culturas, né? E do quanto esse espaço seria valioso para a mulher. E aí eu acho que a gente vai para uma linha, né, claro, da representação da música na vida da gente. Do que a música uhum. pode representar de curativo, de bem-estar, de espaço de falar, de expressar, de voz, que é o que tu está trazendo nos teus trabalhos, né? Claro que eu tenho assistido trabalhos lindos aí, e eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa tua intenção, do que tu quer despertar nessa mulher que ficou tantos anos, né? Pois é. Tu pode ir até aí, né? É, né? E é sempre falado, né, que as mulheres estão presentes na cultura gaúcha. Eu acho também a cultura gaúcha vem muito de um alicerce de uma tradição, de uma escola positivista, assim, onde a mulher tem um papel fundamental na sociedade como criadora dos filhos, como cuidadora do Uhum. lar, né? E eu acho que a cultura gaúcha se baseou muito nesse entendimento que é totalmente patriarcal, assim, né? E, e isso vale contestar para os propósitos que a gente quer hoje, assim, né? E aí eu acho que a grande virada é o, como tu falou, das criações, que é a autonomia mesmo, a autonomia dessa criação, né? Porque daí eu comecei a me dar conta, foi nos primeiros momentos eu não reparava esse tipo de coisa também, a questão de gênero, porque é tudo muito naturalizado, né? E é tudo muito também Uhum. colocado com palavras, aquele tipo de Bonitas. elogio, né? Tipo, que lindo, uma prenda enfeitando o palco. Sempre essa coisa da beleza, É, como, isso. né? E aí tu vai pensando sobre o que que significa isso, sobre o que está sendo representado nessas frases, nesses contextos, né? E uma das coisas que eu Uhum. comecei a pensar, porque até particularmente, assim, eu falo, eu tinha muitos amigos mesmo nesse ambiente, né? E não é essa questão, acho que Uhum. não é uma questão também pessoal, assim. Sempre gosto de falar isso. Uhum. É uma questão mesmo de uma estrutura cultural e simbólica. A gente não tá falando de uma pessoa em específico, né? A gente tá falando de um Não, todo. nem de um lugar, de um É. todo. Uhum. Uhum. E aí, por isso que é importante a gente pensar, né? E aí eu fiquei pensando, questionando, quando eu comecei a entender um pouco mais de música ali no meu processo e tal. Também eu acho que é muito importante eu ressaltar esse ambiente e a própria prática ali no CTGs, que foi o meu primeiro lugar assim onde eu toquei música que não fosse a música dita erudita, né, a música clássica assim, que era o meu Uhum. repertório. Me lembro que nos primeiros anos que eu toquei no CTG foi um avanço muito grande assim no meu instrumento, tipo, porque tocar com outras pessoas sem a necessidade da partitura, então foi um avanço muito grande. E eu acho que, inclusive, A por esse soltura. avanço, uhum, e A por esse soltura, avanço né, claro. total, de ter mais desenvoltura com aquilo, né?
da Aham. praia. E a gente tocava também praticamente todo final de semana em algum rodeio em alguma cidade. Então, aquela coisa de passar o som, uma profissionalização mesmo, né? De entender se Uhum. fazer, assim. E aí eu acho que, inclusive, por isso, por essa abertura que me deu também esses ambientes, é que fez eu questionar, tá, mas o que que eu quero fazer mais? Porque daí chegou num momento onde já estava crescendo como música, assim, como violinista, né? E aí chega um momento, tá, mas Uhum. por que que será que tu começa a pensar, por que que eu não crio os arranjos que eu toco? Sempre tem alguém que cria. E aí, claro, é muito confortável isso, né? Mas tem uma hora que tu chega que tu quer também expor aquilo ou criar. Criar é muito prazeroso, né? E Uhum. aí veio essa questão sobre isso. Nessa época eu já estava onde eu comecei a estar mais assim profundamente foi quando eu estava morando Estudando. no Rio fazer o doutorado lá. E aí eu também estava mais distante aqui da cena, né? E comecei a escrever sobre Uhum. essas questões. Sim, teve um texto lá, eu tenho um blog desde 2014 que eu senti a necessidade também de falar sobre essas questões mais abertamente. Eu acho que às vezes também ficava um pouco receosa de falar sobre essas coisas que eu pesquisava abertamente numa roda, assim. Então, talvez o texto também me dá uma abertura de colocar melhor as ideias, né? Porque também é tudo muito Sim. delicado, né? Todo um sistema também, assim. Sim, claro, É, porque exatamente. Você está falando de algo muito novo dentro de um sistema muito rígido, né? E aí, claro, tu trouxe uma coisa muito importante, assim, a criação, né? uhum, E esse delay, eu digo, nem sei se é delay, assim, mas acho que é um delay, uhum, porque não é possível. uhum, A mulher, ela só parece que tem um viés de criação de filhos, ponto, né? Então, uhum. assim, hoje, até hoje, as mulheres que optam não ter filhos, ou, enfim, né, mas tu não vai ter filho, como assim, né? Até hoje isso está enraizado, assim, né? Mas olha só, tu pode criar outras coisas, tu pode criar música, tu pode criar diversas outras coisas, né? Além de criar filhos, que é maravilhoso, mas se alguém escolher não criar filhos, também tudo bem, né? Não vai ser nenhum ET, né? E Total, então, é. assim, É, é. E é um espaço e não as bonito, possibilidades. né, Clay? Sim, E as foi inspirada possibilidades são nisso que tu enormes. decidiu fazer o. Tá atrasadinho o som, né? É, acho que tá um delay entre nós aqui também. Aham, aham, um delay aqui entre nós. Ai, ai. Pode seguir, Flor. Não, eu tava falando. Não, a possibilidade de criar, nós somos infinitos, né? A gente pode fazer muita coisa. A Uhum. bateria aqui, deixa eu ver se tá ligado. Deixa eu botar pra carregar aqui, que eu acho que deu uma Tá, travadinha. Foi. tá. E é interessante ver isso porque isso nos desenvolve como pessoas também, como seres humanos, né? E eu acho que o feminismo vem muito para falar disso também, de o que é essa nossa humanidade, qual a relação que a gente está tendo com as outras pessoas, com as nossas relações, né? Então, eu acho que é bem profundo, assim, essa questão, né? Não é só uma questão de gênero, é uma questão de viver mesmo, de Uhum. vida e de como tu tá levando essa vida, né? Mas eu tava Sim. falando também do blog ali, né? Que eu tava escrevendo. Sim, do gauchismo. É, que aí eu comecei a Conta pra escrever nós. em 2014, e aí já tava indo morar no Rio para fazer o doutorado. E aí eu comecei a me posicionar mais ali, que foi uma questão, acho que daí virou uma chave mesmo, porque daí eu tive que posicionar essas ideias, né? E bancar elas, assim, tipo, abrir para uma conversa mesmo. E rolou muito, assim, achei que Uhum. foi bem interessante esse primeiro momento ali. Eu me lembro que um dos primeiros textos que eu escrevi foi sobre o Festival da Barranca, a convite do músico Ângelo Franco. E aí, porque Uhum. ele participa do festival e queria saber uma opinião como etnomusicóloga, assim, como eu entendia, né? E aí eu escrevi sobre como era difícil falar de um lugar onde tu não foi, né? E tu não é impossibilitada de ir. E aquilo ali deu um mote, assim, para pensar de vários lugares onde a gente também
foi, de certa forma, excluída, assim, né? Que é desse É lugar da... importante falar, claro, o pessoal que está assistindo, que esses festivais são exclusivamente para homens, as mulheres não podem É, participar, são festivais masculinos, né? Isso é muito comum fechados. dentro do Uhum. tradicionalismo gaúcho e da música, e são espaços de criações, né? Lá eles criam diversas músicas, inclusive tem histórias de grandes músicas que foram criadas nesses ambientes, né? De músicas campeãs dos festivais aí tradicionalistas, né? Sim, e tem até um interesse, assim, também, questões políticas, assim, de interesse em transformar eles, já houve, né, em patrimônio do Estado, então eles têm uma relevância também, Uhum. assim, né, bem grande. Uhum. E Sim. aí, pensando sobre isso, assim, nessa época, aí me deu uns estalos, já estava lá também no Rio, num processo bem intenso, assim, fora da cidade, conhecendo... Eu fui pro Rio, não conhecia ninguém lá, né, foi bem louco, assim. E aí, Uhum. daí eu resolvi, pensei, fui pensando muito assim, que talvez começar a compor fosse um passo, né, importante nesse processo. E também comecei a pensar como falar nessas questões nas músicas poderia ser interessante. Pensando muito a música, a canção como uma ferramenta, assim, onde tu pode desenvolver um tema em 2, 3 minutos e tu não precisa também ser que nem um texto que fica lá e perde aquele ineditismo, né? Um texto, às vezes, no blog Uhum. fica lá, tal, ele ainda serve como consulta, mas ele dificilmente vai ser retomado, assim, né? E a música, cada vez que tu apresenta ela, tu pode apresentar essa música, então ela também, ela vai estar sempre presente, se tu quiser, né? E nesse, eu acho muito Sim. interessante também esse tempo, né, curto, assim, de uma mensagem. E aí eu Uhum. comecei a pensar nisso, eu não tinha ainda experiência em compor, assim, mas comecei a me aventurar. E aí tô nesse processo até hoje, né? Porque sempre uma aventura mesmo, a composição, tu nunca sabe para onde vai levar, assim, os caminhos que tu percorre, né? E os significados que tu busca também com isso, assim. E aí, nesse primeiro momento, eu fiz a canção O Manifesto Líquido, que era só um poema, não tinha sido musicado. Foi musicado, tipo, uns 2 anos depois, quando eu já estava aqui no Rio Grande do Sul de novo. E aí eu já estava muito pensando sobre esses temas. E aí, numa inspiração, assim, veio a música, do jeito também não pensando muito em forma, pensando bem, vamos pegar esses elementos e ver o que funciona, né? O que vai dar. E aí eu lancei essa música em 2018, que é o Manifesto Líquido. Eu posso até tocar, se você quiser, daqui a pouco. Claro, toca pra nós, Clara. Vamos ouvir, vamos ouvir. Acho ótimo. Adorei. Então vamos Essa, escutar. Essa é tua composição, Clara. Ai, que essa lindo. Palmeiras, que é o Manifesto Líquido, que a gente lançou em 2018, no 20 de setembro de 2018. Uhum. Até o Renatinho entrou, o Renateiro Gaitinho participou da gravação. Tem uma gaita muito legal que ele fez nessa música. Olha Tá que lá legal. no YouTube, se vocês quiserem ver. No YouTube tem um clipe também com imagens em stop motion feita pela Lívia Pascoal, brincando também com esses símbolos e tudo mais. Depois dei uma olhada lá. Então, ó, gente, Vale. Clarissa Ferreira, YouTube, vão lá olhar que vale a pena. Se inscrevam no canal. Vou dar uma afinadinha. Eu que me renda desse destino de prenda contemporânea, gueixa gaúcha dar-se feito oferenda. Contam em mito e lenda argumentos pra que repreenda no mata-pera ou casca onde o espaço compreende. A essência do cair da lágrima consente em ser matéria-prima, terços, costuras, tendas, donas de espera, tudo que oprima. Aquele ingênuo protótipo campesina. Livres galopam centauros, não há atenção que se prenda, como o olhar da salamanca pela fenda.
Nesse mito ocidental cansado de um cowboy, um gaúcho, um cosaco, semi-bárbaro, anti-intelectual, mas os mesmos arquétipos, estilo patriarcal. Os anos reinventam verdades, o tempo modifica os cultos, mantém formas de vaidade, antigo dogma oculto, defendido como tradicional, opressores oprimindo, domar irracional, simbólicas atrocidades, inventando adjetivos, tendo prenda como regalo, suprimento narcísico do peão, dona de um corpo não seu, sem discussão, que hoje se narra, dispensa homenagem de autopromoção, interesseira, confissão, romântica agressão, harmonizada, dominação simbólica, submissão, trocadilhos de coisificação. Prenda tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito, trago, evoco noutro mito, medo masculino antigo, deusa metes, intuição. Ai, gente! Claro, que emoção, guria, essa música. Parece que tu volta no tempo, parece que tu sente tudo que elas sentiam, né? Ai, sim. Pois é, eu tive muitos feedbacks, assim, de várias gurias e tal. Muitas do interior, assim, do interior do Rio Grande do Sul, que nem eu, que sentem, assim, Uhum. essa cultura, né? Que sentiram também. E é bem Toca, profundo e muito legal compartilhar isso, assim, né? Acho toca, que isso toca muito das profundamente. próximas gerações, assim, também. Sabe Não que te eu ouvi daí. lembro. Oi? Tá ouvindo? Eu, Voltou? não- agora sim. Uhum. Tá. Ah. Tu sabe que tinha uma música, quando eu fui viajar para a Turquia junto com a aldeia, né, Pampianas, né, era uma das músicas que faziam parte do repertório. Uhum. E é interessante, né, porque dentro do tradicionalismo havia um romantismo, era dessa mulher que ficava em casa esperando o homem voltar da guerra, né, presa, presa naquele espaço, no sofrimento dos puerpérios, né, Sim. e na saudade, no amor que não tá ali, num constante medo daquele que não ia voltar, talvez, né? E para mim era um suplício cantar essa música. Porque parecia que toda aquela emoção voltava para dentro de mim. Eu pensava, meu Deus, mas como assim, entendeu? Uhum. Como quem eram essas mulheres, né? Quem eram essas mulheres assim, e o quanto delas ainda vive dentro da gente, né, claro. Não. Nesse medo do mundo, nesse medo das coisas, com agressões das mais diversas formas ainda muito presentes, né? Talvez menos romantificadas, assim, vamos dizer assim, não sei até que ponto, Uhum. né? Mas acho que há menos romantismo, sim, no sofrimento da mulher hoje, em relação àquele tempo, sem dúvida, né? É. Mas agora é realmente emocionante ver esse movimento e acho que essa música ela fala ela fala sobre diversos aspectos, né? Como o som, a intensidade do som, e não precisa das palavras, embora elas sejam muito expressivas, para fazer a gente sentir, né, o que a gente precisa sentir. Muito lindo, muito lindo. Ah, que massa. Estrelas que brilham nos lares do sul. Essas mulheres de longas tranças, pele curtida de sol campeiro, e cultivaram mil esperanças na espera eterna dos seus guerreiros. Mais do que anitas foram pampianas,
mirando sonhos na escuridão. Tantas promessas, tantas novenas, e o mundo triste nas suas mãos. Foram-se os homens, foram-se os filhos, por uma causa de amor à terra, e elas ficarão em seus exílios, sofrendo as dores no mal da guerra. Bem atual, né? É isso mesmo. Esta música para mim era sempre muito difícil. A tua voz, cantar. Cantando. Ai, guria, tu sabe que quando tu começou a tocar que eu escutei o som do teu violino, assim, veio uma coisa no peito. Lembro das vezes, assim, da passagem do som, sabe? Daqueles momentos que eu vivia a música. Tão bom, tão bom. A música é um presente, não é? E eu acho que esse é um outro ponto também, né, claro, que a gente tem que ressaltar. A gente está vivendo um momento onde os artistas estão impedidos de estar levando a sua arte de forma presencial, né? E aí né? E a gente precisa entender que isso é um trabalho, que é um trabalho que demanda muita dedicação, muito tempo, e eu queria muito trazer essa consciência aqui para o pessoal de que o músico precisa ser valorizado, de que a cultura precisa ser valorizada e que Oi, voltou, claro, voltou. Então, eu vi que deu uma trancadinha, né? Mas então, voltando, a gente precisa desenvolver essa consciência de forma bem forte, né? A música é um trabalho e é um trabalho muito especial e é um trabalho que tem salvado os meus dias nesse momento. Porque sem música, sem livros, talvez eu estivesse sofrendo muito mais esse período. Então, tudo que eu tenho para sentir, para me alegrar, além da minha família, obviamente, né, são os livros e a música. Então, vamos trazer isso para a luz da consciência, né, do que a música representa na vida das pessoas e do quanto a gente tem que valorizar isso como um trabalho muito especial que vai além de uma matemática de servir algum serviço, de produzir algum serviço. A música é cura, a música é vida. Né? E eu acho que também, né, Clá, um pouco desses teus trabalhos que tu tá trazendo, especialmente esse da oficina de compositoras, também tem esse viés, né, de saúde. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Pois é, tem bastante coisa aí, né, que tu falou, assim. Eu vejo também que a nossa, o modo, né, como tá montado, assim, tá moldado essa estrutura de consumo da música tá muito ligado ao entretenimento, né, e a gente vê, assim, a música tem muitas possibilidades, né, agora eu tô cursando uma pós em arte terapia, assim, para me aprofundar nessa questão, assim, né. E aí eu fico pensando, uma das coisas que me levou a criar a oficina há uns 2 anos atrás, a oficina nas primeiras turmas era
voltada só para mulheres, para incentivar as mulheres a compor, né? Toda essa questão de ocupar mesmo esse espaço como criadoras e também de criar uma representatividade, assim, porque quando a gente vê outras mulheres compondo, a gente vê, não, isso é possível, né? E isso também para as gerações que estão vindo. Mas também fico pensando muito, uma coisa que me instiga muito a pensar também é que esse modo, a indústria cultural, né, esse conceito que o Adorno criou, assim, para tentar explicar o modo de consumo desses bens culturais, eu acho que também afastou muito as pessoas de uma prática, assim, né? E, consequentemente, até de um contato com essa linguagem, de uma formação, né? Acho que deveria ter todo mundo aula de música nas escolas, isso que como aprender a ler e escrever. Acho também. E acho que deveria ter aula de saúde também, de educação para a saúde, acho também. Total, assim como a filosofia, né? Que te ensina a Bah. viver, né? É muito importante, assim, para todo mundo. E eu acho que a música ficou numa questão, assim, muito também da questão de construir esse público e não de pessoas que pudessem fazer a música, né? Isso ficou renegado a algumas pessoas que tiveram esse contato, que tiveram o privilégio, a sorte também de ter esse contato com a música, seja no ambiente cultural ou no ambiente de formação. Mas a gente vê o quanto isso é nocivo, assim, né? Porque todas as pessoas podem tocar, todas as pessoas podem cantar. Cantar é uma coisa totalmente já ligada ao nosso corpo, né? Uma questão física e A tal. expressão. A expressão, a nossa voz, né? E aí, pensando nisso, também vejo na criação, na escrita, né? Nessa criação musical, um grande exercício de autoconhecimento mesmo, né? Quando a gente começa a pensar desse viés, assim, que tudo que sai de ti, de alguma forma, tá refletindo sobre as coisas que tu carrega, né? E aí, então, também pensar nesse fazer pro lazer também, assim, pensar como um autoconhecimento, como um aprofundamento de si, mas também como uma ferramenta de um bem-estar, né? Também super, eu acho que hoje em dia a gente tem visto nessa quarentena como a arte tem sido um respiro, né, pra gente entender e tem não só um respiro, às vezes trazendo verdades mesmo, falando sobre questões sobre a morte, sobre a nossa existência, né? Quantas coisas a gente não aprende nas canções também, né? De entender o simbolismo das coisas, nas metáforas. Então é muito. Nesse momento, acho que a gente teve essa possibilidade com a tua música, né? De se conectar de forma bem clara e objetiva, assim, com a realidade do feminino, né? Ou seja, sem a idealização, sem a coisa do gênero, como tu trouxe, né? Mas do lado feminino, né? Sim. Do lado feminino, porque nós todos temos o masculino e o feminino, né? Claro. Nós somos essa mistura, assim. Né? Então, a gente não está aqui para fazer esse movimento de separação, pelo contrário. Mas esse resgate, né, do feminino, assim, no sentido da ferida mesmo, né? De tudo que foi vivido, assim. Então é o que tu disse, a música ela é uma fonte se tu parar para se conectar profundamente com uma música, tu aprende com ela. Tem tantas músicas aí, vamos pensar em músicas que o pessoal costuma ouvir bastante. Aquela música, queria ter amado mais, ter chorado mais. É uma canção que fala muito sobre o que tu deixou de fazer na vida, muito reflexiva. Total. Né? E é um aviso também, tipo, se liga aí que vai acabar isso aqui, aproveita bem. Isso, aproveita bem, vamos lá, te solta. Né? Então a música é uma bênção, né? Uma bênção, assim, sobre todos os aspectos. E se a gente tiver a oportunidade de se conectar profundamente com isso, então a Clá tem esses trabalhos maravilhosos, gente. Quem está assistindo, segue ela lá, Violino Violeta. Acompanhe os trabalhos da Clarissa, que ela com certeza vai trazer. E me fala desses grupos que vocês têm, Clá. Me fala das meninas, desses trabalhos que vocês estão fazendo juntas aí, dessa turma linda também. Conta um pouco pra gente sobre isso.
Tem vários projetos, né, que tem rolado. Os projetos musicais, assim, eu acho que eu recomendo que a galera veja, que tem um material bem legal com as tubas, Uhum. junto com a Isso. Emily Borghetti, Thaís Prado e Morena Bauer. E a gente lançou no final do ano passado um disco ao vivo, que tem um mini documentário também no YouTube com toda a gravação desse show, que se chama Corpo Espaço. E lá deu para desenvolver nesse primeiro trabalho assim muito sobre essa questão de gênero. A gente tocou em várias questões que nos tocavam bastante, assim, de uma maneira bem profunda. Ali era muito coração, assim, total. A gente buscou os poemas que mais mexiam com a gente. Eu lembro que na primeira apresentação que a gente fez foi muito emocionante falar os poemas que a gente falou. Eu me lembro dos poemas da Angélica Freitas, assim, que são super falam mesmo, né, sobre as coisas de um jeito engraçado, assim, também ela tem esse humor nas palavras. E a gente, Que é quando tão a gente... importante, né, Clara? Uhum. Tão perdido também tá isso, né? A É, mulher ser divertida, né? sim! Isso é muito, muito importante, né? E ali foi um Uhum. trabalho que a gente foi bem catártico, assim. Em todos os shows é Uhum. uma coisa muito forte. As coisas que a gente tocava nos textos e nas músicas, nas criações. Também muito... Acho que juntou uma potência muito grande ali, de muitas coisas guardadas em cada uma. Uhum. Então, eu recomendo para Que vocês também, lindo. quem não conhece, ver as tubas Corpo e Espaço. Tem no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas. Também tem um Sim. outro projeto massa com as gurias também, que tem rolado até agora na quarentena, que ano passado eu participei de uma residência artística com mais 14 mulheres aqui de Porto Alegre, compositoras. E ali foi muito importante para mim, assim, num exercício de refletir mesmo com as outras mulheres e ver, te sentir num ambiente, assim, acolhedor, onde tu possa ser tu e experimentar. E a gente ficou trabalhando um ano inteiro, ano passado, com a produção da Alice Castiel e apoio da Natura. E a gente teve Uhum. várias mentorias, assim, da Jussara Marçal, da Alessandra Leão, vieram várias artistas nacionais que passaram um dia com a gente, foi muito rico. E nessa quarentena a gente produziu, que está sendo colocado toda terça e quinta na página do Projeto Concha, a gente musicou alguns poemas da uma poeta mineira, Ana Martins Marques, que falam só sobre poemas sobre a casa, sobre morar, é Ensaios de Morar o nome desse projeto. E cada uma musicou um poema, tá muito lindo, e fez um vídeo experimental na sua casa. O meu ainda vai ser publicado acho que final de julho, mas já tem Ah, alguns legal, Clara. muito lindos, assim. Acho que reflete muito isso também do que a gente está falando, de mostrar essas nossas vivências, o nosso entendimento de mundo a partir desse corpo, dessa questão de gênero, a partir desse corpo situado aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que tem tudo isso nesses trabalhos, assim. Muito bom Que compartilhar com legal. essas e esses... Muito importante a gente estar junto, né? E construir essa rede de significados, Sim. assim, né? Isso, né? E num momento que a gente pode aí exercitar o autocuidado, né? A gente está tendo um pouco mais de consciência também. Acho que esse movimento de calar, né, claro, de ficar mais fechado, de ficar mais em contato consigo mesmo, está trazendo muitas reflexões, né? Para Uhum. muitas mulheres e para muitos homens também, com certeza, para todos nós, né? Isso não é diferente. Mas eu tenho a sensação de que esses trabalhos podem ser bastante reflexivos e nos ajudar também numa ferramenta muito potente da vida da mulher, que é o autocuidado, né? Uhum. E trabalhar os nossos limites, ou os limites que a gente precisa trabalhar em relação ao mundo, aos outros, né? Então, são trabalhos incríveis, gente. Por favor, busquem isso, né? E as tubas e todo esse trabalho da CLAC, com certeza, vocês vão ter contato com coisas muito lindas, assim. Uhum. Reflexivas, né, claro. Sim. E às vezes isso, o simples fato de tu saber que tu não tá sozinha, que tu tem com quem contar, que Sim. tu tem alguém que tu te identifique, né? Já é meio caminho andado, né? Com certeza. Meio caminho andado para sentir um pouco mais de paz.
Vamos ouvir mais uma musiquinha, Clara? O que tu tem mais aí pra mostrar pra nós? Ai, deixa eu ver, eu acho que eu vou Ai, coisa boa, coisa boa. É, deixa eu ver. Eu acho que tem a ver com o nosso papo e com Tá. o tema. Eu fiz uma música ano passado, inspirada no livro da Ciranda das Mulheres Sábias, que fala sobre esse poder de transmutação que as mulheres têm com esses vários rituais que a gente constrói no nosso cotidiano e nessa força que a gente consegue transmutar. E essa música fala disso, esse livro me tocou bastante. Eu presenteei a minha mãe com esse livro e ela também gostou muito. Então já criou todo um significado. E aí eu resolvi fazer essa música para também transmitir essa mensagem para outras mulheres, assim, né? E ela se chama Abuelita. Em cada uma pinto uma abuelita, uma sábia com mágicas ferramentas de transmutação, de curar. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a confissão, a música, o ritual, o insight, a sopa, o chá, a intuição, o longo passeio, a mão amorosa, a história, a conversa em comunhão. Ler almas é revelação. E quando eremita andar aflita, que eu saiba parar o mundo para ouvir ela falar, conhecer meu lugar, tecer o destino, a palavra gentil, o coração atento, o provérbio, a perspicácia, o ato que encarna a vida na alma, curandeira, gêmeas, grande mar, guerra, vive aqui, curandeira, gêmeas, grande mar. Vive aqui, desvela, é religação. Ai, que lindo! Muito bom, Clara. É, essa força curadora, né, que tá aí dentro da gente para ser utilizada. Uhum. E eu vi essa música, gostei, quis listar ela como no livro ela lista várias coisas que as mulheres têm que transmutam, né, que fazem transmutar, e eu gostei, quis listar para não esquecer, assim, tipo, saber as coisas Uhum. que tem ali, tuas ferramentas de como transmutar as coisas, né? E nesse Sim, momento mais importante ainda, assim, né, também tentar sim. significar tudo Como isso. um kit básico de sobrevivência. É. Ai, mas que lindo, Clara, coisa boa. Muito bom poder te ouvir, poder conversar, lembrar de tanta coisa legal também.
né? Muita coisa. E fazer uma reflexão muito profunda desse movimento que é ser mulher, né? Uhum. E de todas as coisas que isso traz, carrega, de entender a música como uma ferramenta de cura, né? De Uhum. saber valorizar essa força, essa cultura, essa arte muito especial, né? Que é a música. Eu acho que o que a gente tem ainda muito a caminhar enquanto brasileiro em relação à cultura musical, né? Sim, e o Brasil tem uma cultura musical muito rica, muito valorizada no mundo inteiro, né? É uma das coisas que Isso. mais nos dá orgulho de nascer nesse país, assim, para mim, com certeza. A música brasileira Uhum. é uma escola, uma tradição que só se deu aqui dessa forma por todos esses encontros culturais que tiveram, foi muito rico e é muito rico, tem uma tradição assim, né? E isso a gente vê Uhum. que não é valorizado no país, não é por todas as pessoas, muito por falta de conhecimento, né? E de acesso, assim. Isso, de acesso, de acesso, Uhum. exatamente. Que a gente pudesse exercitar de alguma forma, esse desejo de que a música fosse mais presente na nossa vida, como algo, como uma ferramenta de estudo, de autoconhecimento, né, presente nas escolas, Sim. seria um Uma ferramenta grandiosíssimo sonho política, uma ferramenta política também, também. a gente pode buscar Oh, e o que a gente quer que mude. Então é muita vamos cantar uma musiquinha simples aí, caminhando contra o vento, sem coisa. lenço e sem documento. E aí a gente vai, né? Então, a música ela foi utilizada também e deveria ser mais utilizada ainda sobre esse aspecto, né? É uma ferramenta de expressão, de contestar também quando necessário, né? É uma ferramenta riquíssima, Sim. riquíssima, né? Para mim é uma honra, um orgulho imenso ter uma amiga, uma pessoa tão querida aqui, claro, falando para gente com tanto conhecimento, com tanta capacidade. Eu fico com a sensação de que isso deveria se reverberar pelo mundo, se fosse possível, né? Esse conhecimento que tu tem. Obrigada. E para a gente é uma honra imensa, a gente acredita muito. Tanto na Casa Flor existe, né, uma sala de música, onde a gente tem violão, piano disponível para quem quiser chegar e tocar e para quem também quiser ministrar aula, né? Uhum. Enfim, cursos de música, o que for da vontade de quem estiver participando. Não nesse momento, porque estamos ainda com a casa fechada, né? Respeitando ciclos. Nosso maior propósito é o cuidado com o outro, é o bem-estar, é a saúde, e a gente está firme no nosso propósito, valorizando o ser humano como a primeira, a primeira, o primeiro valor, né? Uhum. O valor mais importante. Depois o Uhum. resto a gente vê, a gente dá um jeito, né? Aham. Isso aí. Uhum. Ei, Lê, Então tá, Clauzinha, fala, meu amor. então, para quem está nos assistindo, que vai acontecer, começa dia 22 de junho, né? Junho, a oficina Ah, de criação musical. Não necessita experiência, então quem quiser experimentar, ótimo. a oficina vai ser em formato online, vão ser 8 semanas. Nessas 8 semanas, eu Tá. vou sempre mandar um material teórico reflexivo e com exercícios práticos para se experimentarem. Não precisa ter experiência, não precisa tocar instrumento. E, e vai ter também 4 encontros presenciais virtuais. Tem lá na página, @oficina de compositoras, está explicando ali tudo. Também tem o link na bio e também no meu Uhum. Instagram para quem quiser se inscrever. E também Ótimo, durante claro. essas 8 semanas dá para a gente ir trocando também. Eu vou estar acompanhando. Estou preparando o material, Uhum. já acontecia essa oficina há uns 2 anos, mas agora, nesses últimos meses, eu fiquei preparando ela nesse outro formato, então estou preparando com muito carinho, com temas que eu acho que vão ser bem interessantes, assim, da gente. Até para quem não necessariamente queira compor ou tocar, mas que é ouvinte e que queira conhecer também, expandir as suas referências musicais e buscar compreender também
até as coisas que gosta de uma outra forma. Então, fica o meu convite. Qualquer coisa, entre em contato comigo também, por aqui. Uhum. E acho que é isso. Muito Ótimo, claro, obrigada. vou divulgar no IGTV também, vou descrever ali onde te encontrar para o Isso. pessoal poder participar. Então Aham. tá, meu amor, estamos encerrando 20 segundos restantes.